Jovem Conservador de Direita. Podcast. Como é que é, pessoal? Bem-vindos a mais um episódio do podcast do Dr. Jovem Conservador de Direita. Aqui ao meu lado tenho um convidado muito especial, que é o Dr. Jovem Conservador de Direita. Como está, doutor? Tudo bem? Sim. Tudo jóia? Tudo jóia. Sim, doutor. Agora, como temos público brasileiro, temos de fazer este tipo de adaptações, senão eles não percebem. E não acha que está a falar muito rápido? Para os brasileiros, Uhum. doutor, eles têm ouvido, eles percebem, mas... Será que percebem? Estão me percebendo? Estão entendendo? Estão me entendendo? Ok, mas vamos passar ao tema da semana? Vamos passar ao tema da semana. Tema da semana. Qual é o tema desta semana, doutor? É um tema que vem do Brasil. Do Brasil? É. Então temos de falar brasileiro. Vamos fazer isso? Doutor, se calhar convém. Não é? Será o primeiro podcast bilingue de Portugal e do Brasil, não é? Ah, é? É bilingue. Português de Portugal e português do Brasil. Ah, é? Sim. PTPT, PTBR? Sim, por isso. Podemos falar um bocadinho brasileiro? Vamos lá. Então, qual é o tema da semana? A entrevista ao corrupto Lula da Silva. Sim, o doutor Lula da Silva veio a Portugal dar uma entrevista. Eu não consigo, doutor. É assim, eu já estou Só com algumas dores. palavras. Já estou com dores. Fica a doer na... Sim. O doutor Lula da Silva veio dar uma entrevista. Podemos dizer só quando for o nome dele. Sim, ok. Corrupto. 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 Não, eles têm o P em corrupto. Eu É acho que não corrupção? Corrupto? É corrupção. Ah, é? É corrupção. Pergunta aí às pessoas. Pronto, vamos assumir que sim. É corrupção. Corrupção. Então, o doutor Lula da Silva Corrupção. veio dar uma entrevista à RTP, à Televisão Pública de Portugal, que enviou, com o nosso dinheiro, um jornalista para o Brasil, o Dr. Paulo Ventinho, para entrevistar o Dr. Lula na prisão. A Dra. Maria Vieira estava indignada com isso. Qual foi a indignação dela desta vez? Era essa Explica que eu às disse. pessoas do Brasil quem é a Doutora Maria Vieira. Como é que doutora- vai explicar? A Dra. Maria Vieira é uma humorista portuguesa e uma atriz de Uma das comédia, humoristas mais que entrou em novelas respeitadas no Brasil, portanto eles devem conhecê-la. É uma das humoristas mais respeitadas Sim. em Portugal. E que neste momento é uma pessoa também que defende o Dr. Trump e o Dr. Bolsonaro no seu Facebook. Pronto. Pronto, Que é conhecida por Doutora Parrachita. Sim. Então a doutora Parrachita estava indignadíssima porque a RTP levou com o dinheiro dos nossos impostos um jornalista a entrevistar o Dr. Lula. Segundo ela, para limpar a imagem do engenheiro Sócrates. Porque eles eram amigos. E o Dr. Lula escreveu Então, um neste prefácio. momento, escreveu o prefácio do livro do engenheiro Sócrates e neste momento estão os dois com problemas de justiça. Distintos, mas... Será que são distintos? Pois, Será? o Dr. Lula, o doutor ouviu a entrevista, certo? Certo. O Dr. Diga Lula, lá às pessoas o que é que ele disse. o Dr. Lula diz que está preso porque quer, neste momento. O Dr. Lula fala assim. O Dr. Lula fala assim, Brasil, eu sou brasileiro e liberdade, tiraram a liberdade, eu agora só saio daqui se conseguir provar a minha inocência. Eu falo mais ou menos assim. Ele fala assim. Fala. Ok. Então ele diz que está preso neste momento porque quer, porque já lhe deram a possibilidade dele sair, mas ele, sendo que se saísse seria assumir culpas, e ele só sai da prisão quando conseguir provar definitivamente a inocência dele, porque, segundo o Dr. Lula, não há provas de que ele tenha cometido os crimes dos quais é acusado. E de facto não há, doutor. Temos de ser honestos, não há provas. É um crime de corrupção? É um crime de corrupção, tem a ver com um apartamento que supostamente lhe deram... Um apartamento. Está a ver? Está tudo ligado. Que supostamente lhe deram em troca de favores ou de contratos. Supostamente a pessoa que o acusou de ter recebido o apartamento fê-lo Por trocas de favores? por trocas de favores, mas fez essa acusação perante a justiça para que a pena dele fosse reduzida. Ou seja, foi uma delação premiada. E o Dr. Lula, não há provas concretas que sustentem a acusação. Não há. Não há, mas isso não interessa. Eu acho que não é relevante, doutor. Então só o facto dele ser... Quem é, não é? Pois. Ser do PT. O partido que levou o país à bancarrota. Sabe disso, não é? Claro. Levou o país... O Brasil nunca esteve tão mal como no tempo do PT. Foi ou não foi? Foi mais no tempo da doutora Dilma. Sim, mas isso foi semeado quando? Pois. Óbvio, não é?
Está provado, o Dr. Bolsonaro já disse isto. Pronto, mas a minha questão aqui não interessa se o Dr. Lula é culpado ou não, Claro se é que não. nisso ou não. O que é importante é que ele esteja preso, que é um sítio onde ele não pode provocar mais estragos. Mesmo que ele seja inocente, que não é, mas mesmo que ele seja inocente e que não haja provas, ele está num sítio Não. correto. O Dr. Lula, livre, estaria a fazer muito pior ao Brasil do que estando preso. Porque andaria aí a dar subsídios atrás de subsídios, a tirar pessoas da pobreza, e pessoas que são pobres foi porque não fizeram nada para deixarem de ser pobres. Claro. Quem é o Dr. Lula para criar um artifício, não é? Para ir contra as ideias do Dr. Darwin e criar um artifício social para alavancar pessoas e retirá-las da pobreza quando elas nunca mexeram uma palha para deixarem de ser E pobres. depois, se o Dr. Lula não tivesse preso, provavelmente o Dr. Bolsonaro não seria presidente. Cá está. Logo, ainda bem que ele está preso. Porque temos o Dr. Bolsonaro, que neste momento está a fazer história no Brasil como um excelente presidente, que está finalmente a dar à Amazónia o tratamento que ela precisa. Correto. No Brasil não se diz Amazónia. 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 Ardeu, não sei se deve continuar a arder. Sim. O que... O Dr. Bolsonaro, no fundo, é o Dr. Nero. É o Ele imperador. comparou-se com o Dr. Nero, sim. Comparou-se? Comparou-se. Mas como eu não sei, fui eu o primeiro a compará-lo. Ele é o Dr. Nero. Porque enquanto ele está a mandar... Ele acha que o Brasil estava cheio de vícios do PT. E esses vícios não podem ser purgados de outra forma que não seja a queimar aquilo tudo, de modo a fazer nascer o Brasil outra vez. Como uma fênix renascida das cinzas. O doutor acha que ardendo a Amazónia, a Amazónia, e o Brasil em geral, que nasce uma coisa nova. Nasce uma coisa nova. E o Dr. Bolsonaro está a contribuir para isso. O Dr. Bolsonaro, neste sentido, é o Dr. Nero. Não sei se sabem, quando Roma ardia, diz que o Dr. Nero estava a tocar lira, não é? Sim. Neste caso, o Dr. Bolsonaro vai estar a tocar bandolim, ou vai estar a tocar aqueles tamborzinhos do... Como é que se chama? Aquelas coisas de... Pandeiro. O pandeiro de samba. Está a arder e ele está... O doutor viu aquela senhora... Amazônia está ardendo. Não é? É. Vai estar a cantar assim. O doutor viu aquela senhora, que acho que é Ministra da Educação, tem um cargo no governo do Dr. Bolsonaro, que foi ao encontro de jovens cristãos e dizer que aquilo que estava a ser um encontro espetacular, porque até agora não tinham oferecido um único cigarro de maconha e não tinha havido uma única jovem a enfiar uma cruz na vagina. Podemos meter este som, esta citação aqui. Ora, coloque lá. Estou há quase 24 horas com esse público, maioria jovem, e ninguém me ofereceu ainda um cigarro de maconha. E nenhuma menina ainda introduziu um crucifixo na vagina. Sim, porque pelos vistos é um dia normal na vida de estudantes. Nesses encontros, sim. Sim, as pessoas encontram cigarros de maconha e cruzes na vagina. É o normal. É Sim. refrescante estar num sítio em que isso não acontece. Sim. Mas como é que funciona meter uma cruz na vagina? É só com a parte do pau, não é? Não pode enfiar completamente. Pronto, mas a minha pergunta é que parte, se calhar a mais curtinha, de modo a que aquele travessão, o transepto, não é? Sim. Da cruz, depois funcione como batente. Funciona sempre como batente, depende da profundidade. A cruz tem essa vantagem. Dá para senhoras que querem enfiar uma parte maior e uma parte mais pequena. Pode Sim. funcionar como uma espécie de vibrador, quer para iniciantes, quer para Sim. utilizadores avançados. É isso? Ela diz, eu agora quero experimentar uma coisa mais curtinha, não é? Sim, para começar, para ver como é que é. A cruz é um dildo com 2 tamanhos. É. É. E que tem um batente. Sim. Ok. De modo a que não se perca nada, não é? Aparecem tantas pessoas no hospital com coisas, às vezes, não é? Sim. Enfiadas. E neste caso, a cruz... eu não estou a dizer que usem. Sim. Mas se tiverem de usar, pelo menos usem uma cruz porque, em termos de segurança, eu acho é que seguro. quando crucificaram o Dr. Jesus... O empreendedor que teve essa ideia provavelmente também já pensou nessa vertente de brinquedo sexual também. Óbvio. Está aqui um excelente instrumento de tortura, mas também, mais tarde, pode ser utilizado para dar prazer a senhoras. Sim. Óbvio. E se o Dr. Lula não estivesse preso, não teríamos estes momentos.
Correto. Portanto, ele vir para a televisão pública portuguesa com os nossos impostos, queixar-se que está preso e criticar o Dr. Bolsonaro e criticar o que o Dr. Bolsonaro disse do Dr. Macron e dizer que ele era grosseiro e mal criado, para já não é grosseiro nem mal criado. É politicamente incorreto. É diferente. É diferente. Porque se uma pessoa for mal criada, é errado, não deve ser. Como é Devemos óbvio. fazê-lo por educação. E as pessoas mal criadas não chegam a presidentes, como é óbvio. Não. Agora, ele ter coragem de dizer coisas que outras pessoas podem dizer que são mal criadas, isso é ser politicamente incorreto. Correto. Nisso, podemos discordar da política do Dr. Bolsonaro, mas não podemos acusar De ser mentiroso. de Ele ser diz mentiroso. aquilo que pensa. E diz tudo o que pensa. E isso é... Mesmo que as pessoas não gostem, não é? As pessoas não gostam e dizem, é mal criado. Não! É uma pessoa verdadeira. Porque diz aquilo que pensa, diz aquilo que lhe vai no coração. Claro, então todos os líderes mundiais passam pelo Dr. Macron e gozam com ele por causa da mulher. Não é? Este aqui anda com uma senhora, com a mãe dele e não sei o quê. Sim, sim. Ou com a avó. Com a avó. O Dr. Bolsonaro é o único que tem coragem de falar disso publicamente. Sim. E ainda é atacado por causa disso. Ele comentou a publicação de alguém a dizer para de zoar. Não era zoar. Não abusa. Sim. Sim. Era assim. Porque era uma comparação, um meme em que comparava a mulher do Dr. Bolsonaro, a doutora Michelle, não é? Sim. E a mulher do Dr. Macron. A doutora Brigitte Macron. E dizia que o Dr. Macron tinha inveja do Dr. Bolsonaro. E ele, não abusa, cara. Sim. Assim com J, não é? Era com J? Esse É o KKKKK. KKKKK. Era, É? sim. Era como os brasileiros se riem na internet. E acho que riem-se assim. Na realidade, KKK. Se calhar temos de nos começar a rir assim também neste podcast, em função do nosso público. nosso público. E se falamos de temas do Brasil, vamos passar, quando achamos piada alguma coisa do Dr. Bolsonaro, começamos KKKKKKKKK. Quantos são? Quanto mais piada achar, mais uma gargalhada capas. é muitos Sim. Ks. Se tiver meia hora a dizer K, provavelmente é a melhor piada do mundo. KKKKKKK. Ok. Se o Dr. Lula não tivesse preso, não tínhamos estes momentos fascinantes. Porque o Dr. Bolsonaro, as pessoas criticam-no dele ter sido mal criado com o Dr. Macron. Mas ele não foi mal criado, ele foi sincero. E deu a opinião dele. Foi verdadeiro. O doutor prefere aquelas pessoas que dizem o que têm a dizer na cara, ou aquelas... Na cara ou em comentários da internet? Ou em comentários na internet, ou aquelas que dizem nas costas, que são umas falsas. Não, eu prefiro a verdade. Eu prefiro a verdade. Prefiro a verdade. Comigo é pão, pão, queijo, queijo. É. Não é? Sou daquelas pessoas que ou se gosta ou se odeia. Ou Exato. se ama ou se odeia. Sim, sim. Sou muito frontal. Aquilo que tenho a dizer, digo. Dou a quem doer. E o Dr. Bolsonaro é uma pessoa dessas. É. Diz o que tem a dizer. Sim, sempre. Mesmo toda a gente diga, é um palhaço. Mas disse. Claro. O que interessa é que disse aquilo que estava a pensar. Agora, as pessoas que dizem que é um palhaço, mesmo que achem que estão a dizer a verdade, isso é mentira. Pois é. Elas é que estão a ser burras. Isso não se diz Dr. Bolsonaro. O Dr. Bolsonaro que teve 3 horas à espera para cumprimentar o Dr. Trump na ONU. Ou seja, é uma pessoa que é fã. Ele é um fanboy. Ele próprio, os fãs dele chamam-lhe mito. É um mito. Porque aparentemente isso é bom, não é? Ser um mito. Ser um mito. Sim, que é uma figura mitológica e que está no panteão. Então espera lá. É o Dr. Bolsonaro, o Dr. Tiririca, o Dr. António Fagundes. Estão lá os três. São os 3 mitos brasileiros. Então, mas espera. Se o Dr. Bolsonaro fosse uma figura mitológica, qual seria? Se fosse uma figura mitológica da mitologia romana, ou grega, ou celta... O que quiser. Ou nórdica. Eu acho que ele seria o Baco. O Dr. Baco, não era? Porquê? Porque é danado para a brincadeira. Esse é romano, não é? Sim. Eu dizia que ele era também o equivalente ao grego. O Dionísio. Sim. Porque ele está inebriado com o poder e pode dizer aquilo que diz, não é? Dizendo as verdades, e as pessoas acham que ele só pode estar bêbado para estar a dizer certas e determinadas coisas. E, portanto, ele meteu na cabeça que tinha carisma para ser presidente brasileiro. E as pessoas disseram, está bêbado. E afinal não, ele é um mito, porque ele é Dioniso. Ele inebria depois as pessoas à sua volta e sabe como é que as festas dionisíacas decorriam na Grécia? Era pessoas a correr de um lado para o outro. Mas as festas dionisíacas eram um bocado marxismo cultural, não é, doutor? Não, mas o que acontecia inicialmente nas festas era correrias na montanha. As orgias vêm depois, mas era correrias. As pessoas andavam a correr de um lado para o outro. Andavam a cansar-se. Andavam a cansar-se. Todos nus. Isso é muito marxismo cultural.
Eu acho que ele não pode ser o doutor Dionísio. Então pode ser quem? A pitonisa de Delfos? Pode ser o doutor Apolo. Porquê? Porque o deus não é o doutor Apolo, era aquele deus culturista, não é? Sim. E o doutor Bolsonaro tem muitos fãs que gostam de estar a malhar no ginásio para depois irem bater nas pessoas das favelas. Com cacetete. Ok. E em milícias. Portanto, tem de estar em forma. E tem de fazer crossfit. E o doutor Bolsonaro era tropa. Era capitão, não é? Era? Ou é capitão? É o capitão Dr. Bolsonaro? É. Está bem. Mas com aquele físico e com aquela cara, ele metia medo a quem? Ele metia medo. E o físico é esguio. Mas se calhar metia medo porque as pessoas pensavam que ele era meio tantã, assim meio... Não é? É melhor fazer isto porque ele tem... Pronto, deve ter entrado aqui pelo lado do... Percebe? Não, mas no Brasil, mas os na militares entram... Na ditadura militar no Brasil, da qual o Dr. Bolsonaro é um apoiante, havia tortura e... Imagina, eles estavam a torturar um preso político para recolher informações sobre a organização dele. Estavam a torturá-lo, a arrancar-lhe as unhas, a provocar-lhe dor, e ele não cedia. Chamavam o Dr. Bolsonaro, olhavam para a cara dele, ok. Diziam logo, sabe o que era? Já viu aquele filme com o Dr. Jet Li, o Danny the Dog? Não. Pronto, o Dr. Jet Li nesse filme é criado numa jaula e então é um excelente lutador. Só que ele quando entra, vem com uma trela, entra nas salas, vem com uma trela e o Dr. Bob Hoskins tira-lhe a trela e mal tira a trela é um cão a espumar-se todo de raiva e mata as pessoas de pancada. Sim. O Dr. Bolsonaro, se calhar, era esse maluquinho de trela. Não precisava de trela, nem tinha a cara tapada. Tinha a cara destapada. As pessoas mal viam a cara dele, pensavam, não é melhor dizer tudo porque veio aí um maluquinho. Pronto, ok, fui completamente dobrado. Acabou. Acabou. O que é que querem saber? O que é que querem saber? Digo tudo. Sim, não. Mas tirem-me isto da frente. Não me torturem com aquele risco ao lado. Sim. E com aquele sorriso. E ele está a apontar para mim, a fazer aquele gesto da arma. Piu, 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 piu. E depois o Dr. Bolsonaro tem uma coisa que é que ele faz tudo pela família. Por exemplo, o filho dele, o Dr. Flávio, que o doutor sabe, ele tem problemas mesmo da cabeça. Pronto, ok, nós não somos... Como é que se dizia antigamente? Não vamos ser politicamente incorretos porque... Não vamos chamar-lhe atrasado? Vamos chamar-lhe atrasado. Ok. Porque devemos... Mas é isso, mesmo. É mesmo. Devemos isso ao Dr. Bolsonaro, porque Dr. Bolsonaro... ele não é politicamente incorreto, nós também não podemos ser politicamente corretos com ele. Claro. Nós não podemos dizer que o filho dele é portador de uma deficiência que debilita a cabeça. Se queremos ser... Se o Dr. Bolsonaro quer entender a mensagem, temos de dizer que o filho dele é um atrasado. É isso? É. Okay. Devemos disso. Devemos essa sinceridade. Da mesma forma que ele é sincero com outros, nós temos de ser sinceros com ele. E o Dr. Flávio Bolsonaro é o atrasado mental do filho dele que ele quer colocar como embaixador nos Estados Unidos. Porque, segundo o Dr. Bolsonaro, então... Ele se é percebe meu filho, muito os Estados Unidos. Se é meu filho, eu tenho de dar o filé mignon. Que rei de pai seria eu se não desse um cargo ao rapaz, ao menino? Ele gosta tanto da América e de ver filmes. E ele já comeu hambúrgueres? Já comeu hambúrgueres. Já grelhou hambúrgueres. Já grelhou hambúrgueres? É a pessoa indicada para ser o embaixador nos Estados Unidos. O Dr. Bolsonaro é um homem de família e merece ser respeitado e não merece que lhe façam como Portugal lhe fez, que foi entrevistar o Dr. Lula na prisão. Não, é uma vergonha. Ainda por cima, na semana em que se condena o esquerdalhismo, o Parlamento Europeu finalmente condenou o comunismo que equiparou ao nazismo. Numa resolução do Parlamento Europeu. Finalmente o Parlamento Europeu houve os memes da internet. Houve os memes da internet, houve o Dr. Trump, houve o Dr. Bolsonaro, não é? Que já tinha perdoado ao nazismo. Sim, o Dr. Bolsonaro perdoou o nazismo por aquilo que fez aos judeus, porque o que importa é olhar em frente. E numa semana... E o nazismo que é de esquerda. O nazismo basicamente, é de esquerda. o Parlamento Europeu fez foi dizer: estão aqui duas coisas de esquerda más, comunismo e nazismo. Temos de condenar. Correto. E então nós na direita já não precisamos defender o nazismo, porque o nazismo agora é de esquerda. Tiraram-nos esse peso de cima e agora juntaram o comunismo ao nazismo. Portanto, ganhamos todas as discussões da internet. Só temos de dar o link para essa resolução e a partir de agora alguém que se assuma como comunista dizemos: ok, o senhor está a ser nazi. Ele, mas eu não sou nazi, ele defende a igualdade e defende que as pessoas são iguais e a tolerância. Não, isso é ser nazi, porque segundo o Parlamento Europeu é igual. Claro, os nazis também queriam as pessoas todas iguais. Exatamente. É tal e qual. O Parlamento Europeu garantiu que nós ganhamos as discussões todas na internet. Está arrumado esse assunto, portanto, obrigado. Coisas que devemos evitar.
Então o que é que temos de evitar esta semana? Temos de evitar não estar no Instagram. Não estar impossível, doutor. Tipo, hoje Temos em de dia- evitar não estar. Ah, dupla negativa. Então temos de estar no Instagram. Ok. E sobretudo, devemos estar com as pessoas certas. No Claro. Instagram. Sabe o que é que aconteceu? O que é que aconteceu? O Dr. Marcelo Rebelo de Sousa esteve com as pessoas certas do Instagram esta semana no Palácio de Belém. Ele convidou 30 ou 40 influencers Uhum. para uma reunião no Palácio de Belém. O Dr. Marcelo é um gênio. Ele é que sabe onde é que está o futuro da comunicação. E ele é um gênio do marketing. Lembra-se? Sabe porque é que o O Fire... doutor, como é que o doutor Deixa-me não foi dizer, convidado? Não fui porque não quis. Pois porque o doutor merecia. O doutor tem 5 mil seguidores no Instagram. Como é que não foi convidado? Já agora sigam o doutor no Instagram. Há espaço para mais seguidores. Se bem que 5 mil torna o doutor uma das personalidades mais fortes no Instagram neste país. Correto. E nem sei como é que não esteve lá com a doutora Raquel Estrada e a doutora C-3PO. C-3PO, a doutora Sofia Arruda ou a doutora Catarina Gouveia. Isto é um golpe de gênio do Dr. Marcelo Rebelo de Sousa. Eu não sei se sabe, mas um dos grandes defeitos do Fire Festival, aquele festival que nunca aconteceu nas Bahamas, Aconteceu. ou melhor, Que era um começou- festival para o qual se pagava 25 mil dólares de bilhete. ou mais, Que era o doutor Ja Rule, o rapper, um dos promotores, que levava as pessoas para as Bahamas e tinha uma experiência incrível com influencers correto, do Instagram lá está. e com os Blink-182, que era uma das bandas... Era uma das bandas confirmadas. Sim. O festival aconteceu, mas não chegou a haver concertos. Não, aconteceu um dia e foi um cenário quase de guerra civil, porque as pessoas não tinham onde comer, não tinham onde dormir. E então, eu diria, o que é que falhou nesse Fire Festival? Praticamente nada, mas as pessoas gastaram muito dinheiro com influencers. Como é que conseguiram esgotar logo os bilhetes? Eles pagaram 500 mil dólares por post às influencers. À doutora Bela Hadid, não é? À doutora Ratakovsky, Doutora Ratayatovsky, a doutora Kylie Jenner, sim, pagaram isso só para colocarem um quadrado de cor de laranja. para criar o buzz, para as pessoas verem, ui, o que é que isto é? E então, mal saem as notícias, não é? Dos bilhetes, os bilhetes esgotaram imediatamente. então as pessoas por 10 mil dólares ou 20 mil dólares, ou lá quanto é que custavam os bilhetes, diziam, ui, eu pago isto, mas tenho o privilégio de estar num iate com a doutora Kylie Jenner. Que elas não sabiam que iam para o meio das Bahamas, para uma tenda, comer pão de forma com um bocadinho de fiambre. Foi Ou queijo. E as tendas eram aquelas tendas de catástrofes. Sempre que há Sim. uma catástrofe, não é? E vem a FEMA, vem com tendas de abrigo daquele género. Sim, é isso. O Fire Festival foi um sucesso. Foi um nesse sucesso, aspecto. nesse Porque, aspecto. em termos logísticos, pode correr mal. Aliás, nem sequer a ilha onde ia ser o festival, inicialmente, que era a ilha do Dr. Pablo Escobar. Correto. Essa ilha não estava preparada logisticamente em termos de condições sanitárias. Então foram para outra ilha maior das Bahamas, onde moravam Não, e mesmo foram pessoas. expulsos porque eles disseram que adquiriram aquela ilha Sim. e afinal não eram proprietários daquela ilha. Sim. Então mas foi um festival que correu maravilhosamente bem, porque pode ter falhado a todos os níveis, mas em termos de publicidade correu bem. Toda a gente conhece esse festival hoje em dia, há documentários, portanto, no final, tudo espremido, foi um sucesso. Foi. O Dr. Marcelo Rebelo de Sousa olhou para isto e pensou, eu tenho aqui uma oportunidade, que é, em vez de pagar a influencers, vou-lhes dar o privilégio de estarem a privar com o Presidente da República e os influencers vão automaticamente tirar uma selfie comigo e promover-me no Instagram deles. Claro, porque o Dr. Marcelo passa a vida a tirar selfies, mas são selfies com pessoas normais. E sem likes. Sem likes, com pouco engagement. Agora, ele arranjou maneira, viu as pessoas que tinham muitos seguidores nas redes sociais e arranjou maneira deles divulgarem selfies com ele. Basicamente, o Dr. Marcelo quis ser o quadrado laranja do Fire Festival, não é? Correto. Só que a cara dele. Com a pôr cara os dele. influencers a fazerem campanha para o Dr. Marcelo de graça e chegar aos seguidores. Ou seja, o Dr. Marcelo fez o que a Prozis faz, mas sem precisar de fazer cupão. Foi só Exatamente. simplesmente convidou-os para comer uma tosta mista no Palácio de Belém. Exato. E os A única- influencers ficaram todos contentes. E tiraram uma selfie com ele e criaram stories. Isto E pode basicamente ser... não se sabe o que se falou lá dentro, mas houve influencers que deixaram um teaser com que saíram de lá ideias que vão mudar o país. Houve, por exemplo, a doutora Mafalda Sampaio disse isso. Pá, infelizmente não posso partilhar com os meus seguidores do que se falou, Quem é mas essa? é uma influencer. Ok. É Pronto, isso. é isso. Não posso partilhar convosco o que se fez. O que deve custar imenso. Já viu o que é uma pessoa
cuja vida é partilhar coisas e não pode partilhar uma coisa tão importante. Mas supostamente vêm aí grandes projetos do Dr. Marcelo com influencers. E é normal que o Dr. Marcelo goste de influencers. Ele gosta também de ser fotografado na praia, em tronco nu. Então tem essa ligação. Ele é o influencer de todos os portugueses. E eu até acho que ele podia mudar o nome de Dr. Marcelo para Dr. #Marcelo. Correto. Aliás, o Instagram do Dr. Marcelo normalmente é as televisões públicas. Não é? Sim. As stories do Dr. Marcelo passam na RTP. É. Ele é o Instagram à moda antiga. Antes de haver Instagram, já o Dr. Marcelo fazia Instagram. Quando ia à TVI, recomendar coisas todas as semanas. Era as stories dele e ele a recomendar 50 Ou seja, livros por minuto. O Instagram, hoje em dia com o Instagram é possível um influencer, hoje recomendo granola, amanhã recomendo um batido de placenta e vai recomendando coisas diferentes todos os dias. O Dr. Marcelo tinha de recomendar tudo ao domingo. Tinha de guardar todas as recomendações para a semana, então era recomendações por atacado. Sim. Hoje em dia com o Instagram não, ele pode distribuir as recomendações e os cupons de forma diferente. E o que é que o doutor acha que serviram lá nessa reunião? Vichy Soise? Vichy Soise com placenta? Provavelmente. Mas devem ter levado alguns produtos para lá. Perguntar se o Dr. Marcelo queria comprar. Um batido da Prozis. E o que é que acha que o doutor Marcelo disse? Se o doutor... Manteiga de amendoim. Se o doutor fosse Presidente da República, que discurso é que faria aos influencers? Tinha de adaptar o meu discurso. Dizia, caros jovens... Tinha lá crianças, não tinha? Tinha quase crianças, sim. Não sei se eram... Mas era dizer, caros jovens, vocês têm um poder incrível de chegar a milhões de pessoas, usem-no com responsabilidade e... façam com que os jovens se interessem mais por política. Sim, aquilo que vocês estão a fazer é muito importante para o país. O país precisa de mais exemplos como vocês. Que às vezes as pessoas estão a estudar, não é? E tudo mais. Às vezes não é preciso. Basta ter a vossa cara e ter bons filtros. A partir daí, o céu é o limite. E isto é uma história de sucesso. Às vezes as pessoas acham que o sucesso só está num caminho. Não está. Quem é essa doutora Mafalda Sampaio? Ela é influencer. Eu não sei dizer mais do que isto. Porque Okay. eu só É também, toda a descrição. provavelmente sigo-a no meu Instagram, estagiário FromL69. Já agora sigam também o doutor no Instagram, Jovem Conservador de Direita. Um problema que houve foi, o doutor Marcelo convidou 40 influencers, ou algo que foi. Muitos influencers ficaram de fora. Por exemplo, o doutor Hugo Estrada não foi. Não foi. O doutor Wante não foi. O Dr. Wante não foi. Se calhar foi convidado, Mas não foi. Não sei se ele foi convidado. não havia, se calhar não havia transporte para ele. Pois, aquelas carrinhas do Circo Cardinal e andam em digressão. E então ele não foi e houve muitos influencers que não foram. Não acha que isso é injusto? E não pode criar mau ambiente entre os influencers? Acho que foram os melhores também. Mas o Dr. Marcelo pode estar a pôr a jeito, porque imagino que há um influencer com muita influência. O Dr. Cercásio foi. Não sei. E o Dr. Fortnite. Esse é um influencer. Não, isso é um jogo. Mas... Como eu ouvi falar disso. Pois. Dark Frame. Esse é? É. E esse foi? Não sei se foi. E aquele menino que fazia aquele... Eu sei do que... Agros? O Dr. Feromonas. O Dr. Feromonas foi? Eu acho que o Dr. Feromonas já deixou essa vida. Mas eu acho que não foi nenhum desses, porque eu vi a fotografia de grupo e só vi uma pessoa com cabelo colorido lá. Quem era? Que era a doutora C-3PO. Sim. Que é uma menina também. Sim. Portanto, não vi lá mais nenhum cabelo colorido. Ou seja, o Dr. Dark Frame não deve ter ido, nem Se o Dr. calhar estava Cercásio. a fazer um vídeo a atirar-se contra uma parede lá do Palácio de Belém. Se calhar aproveitou. Se Fazer calhar uma prank, Uma prank ao Dr. Marcelo. por exemplo. O Dr. Marcelo pode estar a pôr a jeito, porque imagino que um influencer com muitos seguidores, que não foi convidado, decide candidatar-se a Presidente da República. Podemos ter o Dr. Wante a Presidente Sim, por isso causa será... dessas coisas. É muito Não perigoso. não tem idade. Mas em breve poderá ser Presidente da República nas calmas. Sim, eu acho que é. Para já temos o Dr. Marcelo. No próximo mandato vamos ter o Dr. Marcelo. A seguir vamos ter a Dra. Cristina Ferreira. 2 mandatos também. E depois o Dr. será Wante? será um destes influencers que foi reunir-se com o Dr. Marcelo. Doutora Mafalda Sampaio. Essa tem tudo para crescer. Mas não é? quem é essa? É uma pessoa que tem uma obra bastante importante na rede social Instagram. Faz stories de um nível de entretenimento acima da média. Ok. Que eu adoro ver stories, é a minha cena preferida. Prefere ver stories a séries de televisão? Claro. Ok. Ver stories é de graça. É entretenimento puro e ilimitado. É ver pessoas a dizer olá, bom dia, seguidores. E é isto. Ok. Então, mas foi um bom momento. O Dr. Marcelo foi inteligente ao fazer isto,
porque podia ter convidado pessoas que não são conhecidas de lado nenhum, sei lá, investigadores que tendem a fazer coisas, não é? Sim. Ou ativistas, essas por coisas causas. todas. Mas, em termos de engagement, o que é que ele iria conseguir? Muito pouco. Muito pouquinho. Eu acho que mais vale um investigador que queira divulgar o seu trabalho, mais vale dizer, abdicar dos créditos e atribuir os créditos, sei lá, dizer à doutora Mafalda Sampaio, quero assinar o meu artigo na Science, não é? Fica lá o seu nome, divulga pelos seus seguidores e o nosso trabalho torna-se mais conhecido e mais aceito pela sociedade. Acho que isto é uma forma de usar os influencers, que têm seguidores, apesar de não terem grande obra, e usar essa base de seguidores para divulgar coisas que valham a pena. E se quer é isso que o Dr. Marcelo quer dizer. Não é? Temos tantos cientistas, investigadores e ativistas e escritores e artistas que fazem um trabalho de qualidade, mas que não é divulgado. Basicamente, eles têm de oferecer esse trabalho de qualidade aos influencers para que eles o divulguem pelos fãs deles. E então juntam-se aí duas coisas positivas. Muito bem. Recomendação cultural. Outra coisa. Doutor, qual é a sua recomendação cultural desta semana? Temos de falar disto. Pois. O filme do Dr. Joker. Que grande filme, doutor. Acho que dizem que é o melhor filme de sempre na história do cinema. É. Quem é que disse isso? Toda a gente que vai ver o filme... Toda a gente que sai do filme diz que é o melhor filme de sempre. Foi ovacionado 10 minutos no Festival de Cinema de Berlim, ou de Veneza. De Cannes. Ou Cannes, deles. Sim. Foi ovacionado durante 10 minutos. Portanto, é o melhor filme de sempre. Por ser ovacionado durante 10 minutos? É. E eu por acaso, eu vi o filme... Já tentou bater palmas seguidos 10 minutos? Já, não consegui. Então? Não consegui. Mesmo? Cheguei aos 2 minutos, já me doía as mãos, porque eu bato palmas com muito vigor. Ok. Mas mesmo devagarinho, mesmo se treinasse para bater palmas, conseguia estar a bater palmas 10 minutos? Só se estivesse completamente arrebatado pela qualidade cinematográfica de um filme. E o senhor foi ver este filme? Fui. E teve a bater palmas no final na sala 2 da Nós Cinemas? Não tive porque estava sozinho. Eu tentei. Tentei bater 2 palmas. Mas devem ter aparecido os senhores para limpar aquilo, não é? Sim, e não me deixaram. Eu até já pensei... Eu vi o filme do Joker. E, tipo, o Dr. Joker era um palhaço. Sim. E, tipo, eu fiquei... Queria mesmo ser palhaço. Pensei em inscrever-me no Chapitão. Porque, tipo, eu vi o filme e vi... Quem me dera ter esta vida. Homem. Tipo, o Dr. Joker era mesmo uma cena inspiradora. Porque ele, do nada, tornou-se um palhaço e depois tornou-se inimigo do Dr. Batman. E acha bem ser inimigo do Dr. Batman? O Dr. Batman tem O Dr. Batman tem os melhores inimigos. Tem os melhores inimigos, é verdade. Mas o Dr. Batman nem sequer devia ser Dr. Batman. Devia ser só o Dr. Bruce Wayne. A gerir ali a sua empresa, não é? Porque aquilo... Não sei se já viu os filmes. Sim. Ou aquilo está a falir e ele tem de entrar por uma reunião adentro a dizer não, isto agora é meu. E a empresa volta a dar dinheiro outra vez quando ele diz que é meu. Nota-se que o mérito da família Wayne precisa de estar presente da empresa. Claro, e Porquê sobretudo... é que ele se veste à noite daquela forma? Porque existem palhaços à noite. Pessoas que decidiram ir para cursos de teatro, não é? E para artes circenses. E agora acham que é isto? E tem inveja dos ricos. Como é óbvio. No filme O Dr. Joker há muito isso. As pessoas estão indignadas na rua porque acham que os ricos lhes tiram oportunidades e que estão a destruir o mundo. Eles basicamente querem taxar, é um filme de esquerda, querem taxar as fortunas dos mais ricos para terem acesso, por exemplo, a cuidados de acompanhamento psicológico a pessoas perturbadas como o Dr. Joker, não é? Que tinha problemas da cabeça porque levou uma carga de porrada no início do filme. E então... Não faça spoilers às pessoas. Não é spoiler, é a premissa do filme. E então as pessoas vão para a rua porque querem mais dinheiro para o Serviço Nacional de Saúde e querem taxar as fortunas dos ricos. Só que esquecem, se taxarem as fortunas do Dr. Batman, o Dr. Batman fica sem dinheiro para ir combater crime à noite e para comprar as engenhocas dele. Ou seja, ele precisa daquele dinheiro todo para poder investir no combate ao crime. E se houver dinheiro para questões para um sistema de saúde e para o asilo de Arkham funcionar bem e cuidar bem dos loucos que estão lá, não havia maus na rua para o Dr. Batman combater. Correto. Ou seja, as coisas estão bem como estão, porque se mudarmos as coisas, deixa de haver necessidade das pessoas ricas comprarem engenhocas para irem combater o crime. Portanto, diga lá se este não seria o melhor filme do Dr. Joker. Que era, o Dr. Joker falhava, mas ia tirar uma formação. O Dr. Joker, o Dr. Coringa, para o público brasileiro. Sim, o Dr. Coringa falhava, ia ter uma formação, ia ter um estágio não remunerado nas Wayne Enterprises, conseguia arranjar contrato
era funcionário do Dr. Bruce Wayne e um dia destes ia chegar a subdiretor comercial. A Dr. Robin. Não, isso não. Mas era subdiretor comercial e trabalhava na empresa a vida inteira, feliz, mais ou menos, pronto. Mas uma pessoa funcional. Não via mais depressa este filme sem ter o Eu não Dr. vi Joker. esse filme. Acho que esse filme era uma seca. Mas acho... Oh, doutor, já viu que é um filme... Era extraordinário este o filme. Dr. Joker a tornar-se subdiretor comercial numa empresa. E o filme acabava em apoteose porque ele atingiu os valores mensais de vendas Oh, doutor, para o Dr. Wayne. A vender o quê? O que é que a Wayne Enterprises vende? Contratos da Mel? Não, acho que é contratos É tipo- para a tropa. É? Cosméticos não é um esquema pirâmide? Tipo... Acho que não. Não? Não interessa. Não interessa Mas o que vendem. O doutor... Engenharia financeira, sei lá. Pois, o que de Não facto... vi este filme. Não era muito melhor este filme. Eu acho que esse filme era espetacular. Seria um filme incrível. E os próximos Batman serem realizados outra vez pelo Dr. Christopher Nolan, em que o Dr. Bruce Wayne nunca se vestia de Batman. Uma trilogia. Era só ele a fazer ia gestão. trabalhar das 9 às 5, sim. Só a fazer gestão. Era tipo The Office, mas Com o Dr. Bruce Wayne. Ele ao pé do dispensor de água, Sim. a observar, a fazer de undercover boss Não. na Wayne Enterprises. E ele tinha depois o fato do Batman atrás do bar, não é? Mas que era só para o Halloween. Que era só para o Halloween ou para ele passar e dizer já não preciso nada disto. Estou muito mais feliz. Deixava crescer a barriga Mas havia crime na mesma em Gotham. Então, mas isso não há como evitar, Não não é? havia- Há sempre pessoas insatisfeitas. Sim. Mas era perfeitamente controlável pelas forças de segurança. Até porque o Dr. Bruce Wayne tinha guarda-costas. Contratava a Liga da Justiça para o proteger. Por que não? Sim. Não, Mas era um filme que se chamava Dr. Batman 1, Dr. Batman 2, Dr. Batman 3, outra vez, mas é onde nunca aparecia Dr. Batman. Não acha que os fãs iam adorar isto? eu acho que os faziam adorar. E, sobretudo, eu acho que o problema do Dr. Coringa é o sonho dele de querer ser palhaço. Que é isso que faz mal às pessoas. É sonharem... Ele, Tão baixo. Se ele fosse um verdadeiro empreendedor, fazia isso que o doutor estava a dizer. Ia para a Wayne Enterprises, quero um estágio, quero trabalhar, quero provar que sou um profissional competente e seguia o rumo normal. Agora, ele não. Ele tinha o sonho de ser palhaço e de fazer rir as pessoas. É ridículo. Meu Deus. E por isso, eu acho que a conclusão do filme, acho que as pessoas devem ir ver o filme, devem aplaudir, mas é um filme muito político. E que as pessoas devem fazer aquilo que o filme manda, que é mandar fechar o Chapitão. A mensagem. A mensagem do filme é essa, é fechar o Chapitão, fechar o circo, fechar os cursos de stand-up da Bang Produções, Por exemplo. Fechar E no tudo. circo não fechar o circo. Fechar a parte dos palhaços, deixar só a parte dos animais. Sim, Que é que as crianças gostam. Claro, porque é que vamos ter pessoas a fazer trabalho de animais? Não é? Se as pessoas se riem com um cão de saia, a dançar balé, porque é que temos de pôr lá um palhaço a destruir-lhe a vida e a destruir a sociedade? Porque, eventualmente, aquele palhaço vai enverdar pela vida do crime. Porque, eventualmente, vão-lhe bater. É inevitável. Inevitavelmente vão-lhe bater, até porque hoje em dia há muito preconceito contra palhaços por causa do filme It. Porque se as pessoas vão olhar para um palhaço, naturalmente vão querer espancá-lo, não é? Porque estás-me a irritar, palhaço, vais levar no focinho. É um instinto normal. É isso Quando que se vê um diz palhaço, normalmente. as pessoas vão querer bater e ele vai ficar com problemas no cérebro e vai enverdar por uma vida de crime. Vai viver para uma sarjeta. Ou isso, ou vamos ter de pagar um subsídio. Pior. É Pior. preferível pelo menos que seja criminoso, porque pelo menos está a fazer pela vida. Ou do que estar a Agora, ir andar aí dinheiro a no nosso mamar Estado para pagar um que é o que o palhaço. Chapitão faz. É mamar subsídios. É, mamar subsídios completamente. Mas vale a pena não existir. É fechar o Chapitão, proibir palhaços. Aliás, taxar a 300% maquilhagem de palhaço. De palhaço só. Sim. De senhora, não. Não, de senhora não. Se for maquilhagem para ficar bonito, ok. Se for maquilhagem para ficar com cara de palhaço, é taxar a 300%. Claro. Porque um palhaço eventualmente vai levar porrada. Eventualmente vai ficar doente. E nós não queremos ter de pagar subsídios. Porque a alternativa é ir para uma vida de crime. E acho que, vendo o filme de Joker, devia ser mostrado no Conselho de Ministros para se tomar decisões a sério sobre os palhaços neste país. Correto. Não é? É uma hipótese. É. É uma hipótese. Eu, por mim, sim. Se a Proibir melhor palhaços. forma de acabar com a palhaçada é acabar com o Chapitão, concordo. E mesmo aqueles que querem ser trapezistas, porque eventualmente, ok, um trapezista não é um palhaço, mas cai do trapézio de cabeça, torna-se um palhaço. Houve tanto do Chega. Houve tanto Chega.
Por isso, o Chapitão, das duas, uma forma palhaços ou forma pessoas que se vão aleijar eventualmente e ficar com problemas de cabeça. Portanto, fecha-se, é o mais fácil. É. É o mais fácil. É o mais simples. Ou então transformar o Chapitão numa escola de gestão, não é? Uma Chapitão Business School. Por que não? Em que podem ser palhaços na mesma, mas são palhaços em função da produtividade, não é? Correto. Aplicar as técnicas de clowning à gestão e às vendas, não é? Tipo, imagino que é um palhaço que vai vender pacotes da Mel. As pessoas riem-se, ele está lá a fazer as palhaçadas. Não é logo dele. insultado. Sim, não é logo insultado. Porque pelo Olha, menos eu estava aqui a jantar, acha que é hora de incomodar as pessoas e ele esguicha com um bocadinho de água Sim. para a cara da pessoa e vai tenho aqui uma coisa para o senhor. Sim, ou seja, se for o palhaço aplicado à produtividade e às vendas, tudo bem. Aliás, o Dr. Joker no início do filme é o que faz. Está a trabalhar com um palhaço, mas está com um sinal de uma seta para dentro para chamar pessoas para ir a um restaurante. Que eu não sei como é que isso chama pessoas a irem a um restaurante, não é? Sim. Não é? O doutor tem um restaurante. Se E vou precisar meter uma de meter um pessoa- palhaço com um sinal à porta para as pessoas irem lá é porque se calhar o restaurante não serve muito boa comida, não é? O único palhaço que eu aceito é o Dr. Ronald McDonald. Ah, esse sim, sim. É o único palhaço digno, Mas porque esse é uma estátua. correto. Não está lá, não precisa... Mas é o fundador, não é? Sim. Digamos, foi alguém É o que... fundador e CEO. Se E o Chapitão CEO. só formasse palhaços tipo o Dr. Ronald McDonald, Isso era uma coisa. sim. Agora, se é palhaço para andarem por aí na rua, não. Não, a chamar pessoas para o restaurante, Sim. já viu? Só se for por medo. Não é? Chamar o palhaço da coisa, do Dr. Stephen King, o Dr. Pennywise, para estar à porta a dizer se não vier aqui comer leitão eu me mato. Aí sim. Aí funciona. Aí também é uma boa aplicação do palhaço, não é, doutor? É para ameaçar pessoas para irem a O negócios. vendedor pitbull, não é? Sim, é. Pode ser, porque não? Portanto, os palhaços podem ser úteis Desde trabalhar a comissão. desde trabalhar a comissão a vender coisas e não entretenimento e fazer rir e assustar crianças. Doutor, qual é o patrocínio desta semana? Esta semana somos patrocinados pela Kiko. O que é Kiko? É de maquilhagem. Maquilhagem de palhaço? Não, de senhoras. E eventualmente de palhaço. Se borrarem a cara à volta dos lábios. Oh, doutor, eu desculpe lá, mas eu não curto esse patrocínio. Então, pagaram? Oh, doutor, mas tipo, eu curto mais as mulheres ao natural. Hã? Mulheres sem maquilhagem. Tá a brincar. O doutor curte mais mulheres maquilhadas. Óbvio. E depois... Então, ouça. O Imagina, senhor o doutor- prefere andar nu ou de fato? Eu prefiro andar de fato. Então... Sim, mas imagina... Então, se as mulheres podem ficar melhores maquilhadas, para que é que as quer ao natural? É como se andassem sem fato. Então, o doutor, imagina, conquista uma senhora numa discoteca. Correto. E leva a senhora para casa, maquilhada. Um cenário altamente hipotético. Sim. Correto. Sim, ele leva a senhora para casa, maquilhada. E depois chega à casa e acorda de manhã e ela está com a cara do Dr. Joker. Ou é... Não. O que faço, eu não sei se viu aquele filme, Bridesmaids, como é que é? Sim, despedida de solteiro. Despedida solteiro. A doutora Kristen Wiig, ao início tem um romance com o doutor do Mad Men, O Dr. Don Draper. exatamente, que é o nome dele mesmo na vida real. E o que é que ela faz? Ela, antes dele acordar, ela acorda mais cedo e vai-se maquilhar à casa de banho. O que eu acho que é excelente. Eu tenho todo o gosto em meter o despertador para a senhora 1 hora antes, para ela se levantar, ir arranjar-se à casa de banho e voltar para a cama arranjadinha. Imagine, doutor, que se casa com essa senhora e eventualmente vai chegar a uma altura e vai ter de haver sem maquilhagem. Ou acha que isso é... Acho que é impossível isso. Acha que consegue arranjar maneira dela estar sempre maquilhada consigo? Ouça, esta senhora vai andar sempre maquilhada, como vai ver sempre de meias. Nunca vai ver os seus pés. Eu ando sempre de meias. Olha, doutor, para mim, as mulheres as gajas são bonitas de todas as maneiras. Maquilhagem, sem maquilhagem, tipo, eu curto todas as maneiras e feitios. Não precisam de ficar mais bonitas porque para mim já são bonitas que cheguem, independentemente de usarem maquilhagem ou não. Tem Porque os padrões baixinhos. maquilhagem é batota. É tipo um subsídio de beleza. Não é, não. Não é um subsídio? Não. A maquilhagem é o capitalismo da beleza. Como assim? Que é, se as pessoas têm a possibilidade de serem melhores e podem pagar para serem melhores, compram maquilhagem. Metem os seus olhos mais rasgados. Não é? Então espera. Gosta das mulheres com buço? Mas buço não é de maquilhagem. Não interessa. Mas elas, para não terem Mas gosto... gosto. Eu gosto... Aliás, para mim eu tenho um critério muito simples, que é se uma mulher gosta de mim, eu gosto dela. Percebe, Pronto. doutor? Mas aí percebe também as diferenças entre nós. Sim. Ok. Sim, é óbvio que... Quer dizer que eu sou uma pessoa muito mais requintada do que o senhor. E, portanto, podemos terminar o programa dizendo que se as pessoas chegarem a uma loja da Kiko e... Há lojas da Kiko.
Ah, mas pode ser também uma Sephora, uma coisa assim, não é? Pode ser. Está bem. Numa ou noutra. Pegarem num batom e enfiarem no nariz e dizerem quero desconto nisto, têm desconto imediato. Mas tem de abrir o batom? Têm de abrir o batom e enfiar o batom inteiro no nariz. Ou podem também comer o batom. Por exemplo. Ficar com os dentes todos vermelhos. Pode ser. Sim. Pode ser enfiar no nariz, comer o batom ou pintar os dentes. Ok. Ok? Mas- Ou então meter rímel, mas a fazer popa. Em vez de meter nas pestanas, tem de meter no cabelo e fazer uma popa de rímel. Sim. Se fizer isso, vai ter desconto imediato nos produtos da Kiko ou da Sephora. É Sephora que se diz? Sim. Pronto. Vai ter desconto imediato 50%. Pronto, e façam isto e fotografem-se e mandem uma história para o doutor. Ou para mim ou para o Dr. Marcelo, que ele depois envia-me. Ou para o Dr. Marcelo, sim. E partilhem isso. E espero que o façam, porque é um desconto de aproveitar. E porque todos os funcionários dessas lojas sabem que isso vai... que estão informados... Que isto vai acontecer. De que isto vai acontecer e que vão ter uns milhares de pessoas. E em Portugal e no Brasil. Eu não sei Sim. qual é o equivalente no Brasil. Acho que existe Sephora no Brasil. Existe Sephora também. Deve existir. Onde quer que comprem maquilhagens, tipo... Cheguem lá... No Brasil diz-se maquilhagem. Maquiagem. Onde quer que comprem pinturas para a cara e batons e coisas assim, façam isto, que é mundial. Na China também, em todo lado. Jovem Conservador de Direita. Podcast.